Olá amigo, olá amiga, bem-vindo ao canal Professor Rodrigo Batista e que juntos, todos os dias, estudamos a Palavra de Deus. Hoje é quinta-feira, dia 3 de abril, e o nosso tema de estudo é literal ou simbólico? Quantos de nós já pegamos a Bíblia e começamos a ler alguns livros e começamos a entender a história e foi gostoso, foi bacana, aí a gente chega em livros como Daniel e Apocalipse e parece que a coisa muda de figura. A gente começa a ver criaturas, por exemplo, Daniel. Temos ali uma criatura que é um leão que tem asas, outro é um leopardo que tem várias cabeças, aí tem um urso que tem umas costelas, aí tem um animal que nem Daniel sabe o que é, e qualquer mensagem, tenta entender o que significa isso, algo que já que seria algo que se cumpriria nos dias de Daniel, seria algo que se cumpriria nos dias de Jesus, seria algo que aconteceria um pouquinho depois, um pouquinho antes, será que é algo que vai lá para o futuro distante? Então, para compreender isso e entender isso, nós precisamos buscar o conhecimento que a própria Bíblia nos dá, a autorrevelação de Deus, mas com aquela ajudinha também da história e da cultura. Por exemplo, eu só vou conseguir entender qual é a mensagem de Daniel se eu conseguir entender o que acontecia em redor dele. Quais eram as figuras de linguagem que as pessoas da época dele usavam? Como que as pessoas pensavam? Isso é contexto histórico. Com o contexto histórico, eu consigo pegar o livro de Daniel e entender, buscar entender as imagens que ele passa para a gente. Por exemplo, Daniel diz que viu um leão com asas. O que significa esse leão? Talvez algo como nobreza, realeza? E essas asas? Geralmente asas têm a ver talvez com pássaros, com velocidade. Aí a gente começa a costurar a compreensão que ele tinha com a compreensão que as pessoas da época dele tinham. E ao fazer isso, a gente consegue entender a mensagem que ele tinha para aquelas pessoas e para a gente hoje. A gente não pode tentar interpretar o livro com base no nosso conhecimento da nossa cultura atual. Se a gente fazer isso, a gente está fazendo errado. A gente não vai conseguir entender a mensagem do texto. Quando a gente vai no livro de Daniel, por exemplo, e tem aquela história de Sadraque, Mesaque e Abednego, que são jogados na fornalha ardente, ali diz várias vezes que eram tocados vários instrumentos musicais para que no final as pessoas se curvassem e adorassem. E lendo isso de uma forma assim brasileira, quando a gente lê esse livro, tá bom, ele está descrevendo os instrumentos musicais. Só que do ponto de vista de Daniel, ele não estava só descrevendo os instrumentos musicais. Dentro da cultura dele, ele estava tirando sarro mesmo. Daniel era um dos maiores sarristas da Bíblia. Ele estava tirando uma onda com a cara daquelas pessoas. Quando ele fazia aquela repetição dos instrumentos musicais, aquilo era humor do ponto de vista deles. Então quando eu entendo isso, eu começo a entender um pouco mais da Bíblia. Eu preciso estudar a Bíblia, entender o contexto da Bíblia, entender os profetas que estavam estudando, qual é a origem que a Bíblia mostra deles, o que acontecia na época deles, e isso me ajuda a compreender a figura de linguagem. Eu dei o exemplo para você do leão com asas, né? Babilônia. Quando você vai hoje aos restos arqueológicos de Babilônia, você vê que uma das grandes imagens que eram usadas para o reino de Babilônia, que tinha a representação dos deuses também, era justamente um leão com asas. Olha como faz sentido. Tudo vai casando na Bíblia quando a gente permite que a Bíblia se fale, se autorrevele, junto com a história, com o contexto daquelas pessoas que escreveram a mensagem para a gente. Hoje, então, a gente vai entender um pouquinho mais sobre o simbólico e o literal. Mas é muito importante você entender nessa introdução como a Bíblia ela faz parte, ela é um fruto também das pessoas das suas épocas. Mas os princípios que estão ali revelados e a autorrevelação direta de Deus, isso é inegável, está lá e serve para nós em todos os tempos, em qualquer época. Vamos então deixar que a Bíblia de Deus, a palavra do Senhor, fale com a gente nesse dia? Vamos então a Daniel, capítulo 7. Daniel, capítulo 7, verso 7. Daniel, capítulo 7, verso 7 diz assim: Depois disso, eu continuei olhando nas visões da noite, e eis que o quarto animal, terrível, espantoso e sobremodo forte, o qual tinha grandes dentes de ferro, ele devorava e fazia em pedaços e pisava aos pés o que sobejava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele e tinha 10 chifres. Como é que eu consigo entender isso? Você acha que isso é literal ou é simbólico? Existe um animal tão grande assim, tão terrível, que tem tantas cabeças com chifres? Não, não existe.
Então, existe um significado através dele. Ele simboliza algo. Esse animal, essa besta, significa algum poder, alguma força, que exerceria autoridade, por isso os chifres. Diz então que esse animal grandioso e poderoso tinha 10 chifres. O que mais? O que a palavra de Deus nos diz? Capítulo 8, verso 3 de Daniel. Vamos lá. Então levantei os olhos e vi, e eis que diante do rio estava um carneiro, o qual tinha 2 chifres, e os 2 chifres eram altos, mas um mais alto do que o outro, e o mais alto subiu por último. Opa, peraí. Tinha uns carneiros, uns bichos aqui, uns ovinos, com chifres do lado de uns rios, e um chifre subia mais alto que o outro? Logicamente, algo simbólico. Vamos lá, Daniel ainda capítulo 7, agora no verso 24. Os 10 chifres correspondem, olha só, Deus mostrou o exemplo simbólico, mas ele também deu a interpretação desse simbolismo. Diz assim, capítulo 7, verso 24. Os 10 chifres correspondem a 10 reis que se levantarão daquele mesmo reino, e depois deles se levantará outro, o qual será diferente dos primeiros, e abaterá a 3 reis. Então, nesses textos aqui a gente está vendo a forma simbólica como Deus representa poderes. A gente viu um animal espantoso com 10 chifres, e esses 10 chifres representam 10 reinos, isto é, 10 poderes que estão ali unidos, e diz então que se levantaria mais um chifre que destruiria a 3 reis, ou um chifre, um reino que destruiria 3 reinos. Eu vou dizer para você, hein, essa profecia se cumpriu. E sabe qual é esse animal grande e espantoso, que tinha ali 10 chifres, que eram 10 reinos, e que depois se levantou mais um que abateu 3? O Império Romano. O Império Romano foi dividido em 10 reinos, e depois que ele cai, um reino pequenininho sobe, como a profecia bíblica diz, um pequeno chifre, e abate mais 3. Esse pequeno reino que abate os outros 3 é o papado. O papado, lá em Roma, é considerado um reino. Tanto que Roma hoje é um principado mesmo. Os seus bispos lá têm até anéis de nobreza, eles são um país independente. E naquela época, na época de Jesus, Roma era um império, e depois de Jesus, Roma passou a ser o império cristão, né? E quando a religião cristã se tornou oficial, o império depois ele foi se destruindo, se dividindo, e acabou se dividindo em 10 partes, conforme a profecia bíblica. E o reino de Roma acabou destruindo 3 dos grandes reinos que haviam ali na dissipação do Império Romano. Temos essa profecia cumprida ao pé da letra, mas o simbolismo dela e a explicação lá no livro de Daniel. E a profecia cumprida através da história. Vamos a outro texto bíblico? Apocalipse, capítulo 1, verso 16. Apocalipse, capítulo 1, verso 16. Diz assim as Escrituras. Tinha na mão direita 7 estrelas, e da boca saía-lhe uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Aqui é uma descrição simbólica, mais uma vez, só que de Jesus, poderoso, reino poderoso, imenso, majestoso, que tinha ali, de acordo com o texto bíblico, 7 estrelas que estavam na sua mão direita, e da sua boca saía uma espada muito afiada de 2 gumes, e o rosto brilhava como o sol ao meio-dia na sua maior força, né? Então a gente vê que existem símbolos bíblicos, mas a Bíblia mesmo se auto-explica. Os símbolos são explicados, são colocados para a gente começar a entender. Quando a gente vai um pouquinho depois ali para o final do texto, do capítulo 1, a gente avança no capítulo 2, 3, 4, a gente começa a ter a resposta, a interpretação de quem é, do que são essas estrelas, de como é essa espada de 2 gumes. Tudo vai se explicando, mas a gente precisa estudar para permitir que Deus explique para a gente o real significado da profecia bíblica. Eu não quero me aprofundar demais hoje, a gente vai ter 3 meses para isso, mas a gente precisa aí começar a esquentar o motor, começar a entender que a profecia se cumpre na história e que só podemos entender quando estudamos a mensagem de Deus. Vamos juntos orar? Querido Pai que estás no céu, te agradecemos por tua mensagem, te agradecemos pela tua revelação e pedimos que nos ajude a nos comprometer com o Senhor para podermos ser livres e entender a mensagem profética de Deus dos nossos dias. Em nome de Jesus. Amém. E nunca se esqueça, meu amigo e minha amiga, nessa vida é você e Deus.
Te vejo amanhã, se Deus quiser. Tchau, tchau.